Boa noite, queridos, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos aqui reunidos em mais uma transmissão da Igreja Evangélica Peniel. Nessa noite, querido, nós vamos falar sobre o poder da oração. Nós vamos buscar a face gloriosa do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, render graças ao seu nome, experimentar o seu poder por meio da vida de oração, por meio, queridos, de uma vida de santidade, de glorificação ao Senhor, que o Senhor, aleluia, cresça na minha e na sua vida, amados. Que Deus derrame copiosas bênçãos sobre nós, que a sua boa mão esteja a nos ajudar, que Ele, de fato e de verdade, venha ser Senhor absoluto na minha e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Nós vamos falar sobre o poder da oração. Você é alguém que ama orar? Você gosta de orar? Mas antes de falar de oração, nós vamos começar orando. Porque alguém disse, e creio que seja verdade, apesar da Bíblia não trazer essa expressão, mas há um fundamento muito interessante que alguém diz, que quem começa orando, termina melhor. E é verdade. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, rendemos graças ao nome do Senhor por toda a bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Abençoa a cada ouvinte dessa transmissão, a cada irmão, Pai, que vai ser tocado pelo poder da Tua palavra, a cada irmão que vai entender, ó Pai, a preciosidade que é orar. Nos ajuda, Senhor. Estabelece em nós a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Senhor, cancelamos todo o ataque de Satanás ao bem-estar físico, emocional, espiritual e financeiro na vida do Teu povo. Nós repreendemos, ó Pai, toda a fúria do diabo, todo o laço de Satanás, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, toda fúria do maligno, caia por terra no nome de Jesus, Pai. Nós rejeitamos toda afronta, todo tipo de palavra contrária, de maldição, Senhor. Nós caminhamos sobre a palavra da fé, sobre a palavra gloriosa de Jesus, sobre a palavra da verdade, sobre o Espírito da verdade, que é o próprio Senhor, aleluia, que enviou o mesmo para que fosse o nosso ajudador, Pai. Nós andamos sobre a influência da Tua palavra, nós queremos andar sob o governo do Teu Espírito, sob as recomendações do Senhor, queremos viver uma vida que te seja completamente agradável. Nós te amamos, ó Senhor. Abençoa cada lar nesta noite, a cada família, a cada casal, Pai, a cada filho. Abençoa, Pai, curando os enfermos, sarando os doentes, ó Pai. Estende a Tua mão de poder, traz provisão, traz unção nova e fresca, derrama mais do Teu poder, afasta de nós, Senhor, tudo que tenta nos afastar de Ti e nos faz pessoas melhores. Te amamos, Te adoramos, Te glorificamos, ó Senhor, que o Senhor seja magnificado, estabelecido em nós, que o Teu nome cresça, Pai. Abençoa essa transmissão, nos faz pessoas melhores. Te adoramos, independente das circunstâncias. Que antes mesmo dessa live terminar, grandes provisões, grandes milagres do Senhor estejam acontecendo agora, porque a Tua palavra não voltará para Ti vazia, Pai, mas ela vai produzir o efeito para o qual ela está sendo lançada. Nós cremos assim, nós pregamos assim, e é assim que vai acontecer, porque Tu és um Deus de verdade, Tu és um Deus de palavra. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te magnificamos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém, dar um brado de aleluia e glória a Deus pela oração. Queridos, orar é algo imprescindível para uma vida espiritual de qualidade. Você não consegue fluir, avançar, romper, destravar, experimentar grandes coisas de Deus, do seu reino, do Espírito, se você não decidir caminhar em uma vida de oração. Orar é para aqueles que alguém disse, é verdade, só os inconformados oram. Não adianta você buscar
orar por algo se você simplesmente está conformado. A oração, ela vai te conduzir a lugares que você, quem sabe, se estivesse naquela vida de mesmice, jamais chegaria a lugares como esse. A oração vai trazer o céu para você. A oração vai chamar a glória de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite, eu vou desafiar você a você sair de uma vida apenas de filosofia sobre oração e começar a viver uma vida prática de oração. E separei 3 textos entre muitos textos dos quais a Bíblia relata e menciona sobre a oração. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Se Jesus é Deus, para que ele precisava orar? Por que Jesus gastou boa parte do seu tempo ministerial orando? Você já parou para se fazer essas perguntas? Por que ele precisava tanto orar? Haja vista que ele é Deus. Aleluia. Mas lembre-se que ele está trazendo fundamentos. Ele está vivendo como um homem enviado pelo Senhor para realizar a vontade gloriosa do Pai. E Jesus ensina para quem deseja ter e quer ter uma vida de vitória e de sucesso, gaste tempo, não pouco, todo o tempo possível em oração. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo de número 5, dos versículos 13 ao 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo ou aflito? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Algum de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Aleluia! Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração de um justo. Aleluia! Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e paixões, e orou com fervor ao Senhor, aleluia, para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu li até o versículo de número 18. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a oração movimenta o céu. A oração traz o sobrenatural para a tua vida. Quantos de nós temos a convicção de que a oração funciona? Quantas vezes alguém relata algo para você e a primeira coisa que você diz é: vamos orar. Mas será que você ora o suficiente para que o milagre aconteça? Escute, a Bíblia está dizendo que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Mas não é uma oração, porque a Bíblia está dizendo que Elias orou com insistência. Elias não fez apenas uma única oração e foi dormir, foi curtir a vida. A Bíblia diz que Elias gasta tempo orando e orando e orando e orando até que o milagre veio. Ele ora com insistência, ele persevera na oração, ele não desanima, ele não retrocede. Queridos, você está precisando de um milagre? Se você está precisando de um milagre, aleluia, você é um candidato perfeito para viver uma vida de oração. Porque ninguém ora sem motivos.
Quando você não tem um motivo aparente, que é um problema, você vai orar para buscar a presença de Deus. E diga-se de passagem, que é um dos melhores e maiores motivos para um crente é buscar a presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Quantas vezes nós não queremos buscar a presença de Deus, mas queremos só buscar a Deus para que Ele solucione problemas nossos. Mas quando você busca a Deus em oração, pelo prazer de desfrutar da presença dEle, da companhia dEle, queridos, que nível elevado de unção você vai receber. Quanto poder o céu vai manifestar na sua vida. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que as nossas. Não havia nada de especial em Elias como um ser humano. Um homem que dependia, digamos assim, da obra para viver. Um homem que experimenta perseguição até alguém querer matá-lo e uma perseguição ferrenha. E Jezabel foi uma das grandes perseguidoras do ministério de Elias. Mas a palavra diz que isso não impediu Elias de ser um homem de oração. Mesmo ele sendo sujeito aos sentimentos que os nossos, de medo, de frustração, de angústia, de inquietação, de necessidades. A Bíblia diz que ele rompe tudo isso. E ele faz uma oração e ora com insistência. Ele vai orar a Deus convicto de que Deus pode atender ao seu clamor. Que Deus não iria ficar indiferente àquilo que estava saindo dos seus lábios. Mas você não constrói um nível de oração desse do dia para a noite. Não pense que essa oração, me desculpa a expressão que eu vou usar, mas ela é cabível dentro de um contexto de ministração. Essa oração meia boca, que você não gasta tempo para orar, para buscar com intensidade o poder, a presença e a glória do Senhor. Queridos, nós perdemos muito quando gastamos pouquíssimo tempo com Deus e com as coisas de Deus. Aleluia! Quanto mais impregnado você fica das coisas de Deus, mais o céu vai se manifestar ao teu benefício. Quanto mais você buscar a face de Deus, mais Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. O céu vai ficar íntimo da sua voz, como você vai ficar íntimo da voz do Senhor. Aleluia! E diz a Bíblia que Elias ora a Deus e não chove por 3 anos e 6 meses. Mas Elias ora de novo e ora com insistência. E diz a Bíblia, aleluia, que o céu se manifesta com sinais. Você quer ver a glória de Deus? Começa a orar, meu irmão. Começa a se derramar na presença do Senhor. Começa a buscar a Deus com intensidade. Ainda que você esteja debaixo de grandes lutas, de grandes adversidades, quem sabe as causas sejam praticamente perdidas na ótica humana, mas busque a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, bendito seja o seu nome. Deus tem mais para a sua vida, Ele quer fazer mais por você, mas é necessário que você se aproxime do Senhor em verdade. Queridos, tem vezes que eu fico com raiva do relógio. O pior inimigo da oração nunca foi o diabo, é o relógio. Para quem gosta de falar com Deus, aleluia, a oração é tremenda. É um momento em que você rasga o coração. Quantas vezes você orou e sentiu um perfume no ambiente? E diga-se de passagem que às vezes você está sozinho no ambiente. Você não colocou nenhum tipo de perfume, você sente aquele aroma gostoso de uma fragrância. Às vezes você sente um calor, um vento soprando. É a presença gloriosa de Deus contemplando você. Elias ora com insistência ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus atendeu o clamor de Elias. Você está precisando de um milagre? Insista na sua oração. Bata na porta, porque ela vai se abrir se você orar e não retroceder na sua oração.
E muitas vezes, queridos, a oração perseverante, ela no início dela, ela tem negativas. Porque Elias pede para o seu moço olhar se iria chover, e ele disse: nada aconteceu. E Elias não para, ele continua. E diz a Bíblia que acontece isso na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta vez. Vai olhar e diz: olha, meu Senhor, nada aconteceu. E Elias continua a clamar até que, aleluia, algo acontece no céu. Há um sinal dado da presença gloriosa de Deus, dizendo: Elias, eu ouvi o teu clamor. E diz a Bíblia que ele vê uma nuvem, a semelhança do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: corre, porque vai cair um aguaceiro. Era o sinal do céu de que algo iria acontecer. Persevere na sua oração. Nós não ignoramos, quando vamos orar, uma realidade no reino natural. Se é uma realidade, se você está com uma doença, você está doente. E ninguém pode ignorar uma doença. Mas eu não estou dizendo que o diagnóstico médico é o ponto final para a minha vida. Porque ainda tem uma instância maior para eu recorrer ao meu Deus em oração. E a insistência em oração faz Deus ressuscitar mortos, faz caroços sumirem, faz câncer ser curados, faz estéril, aleluia, produzir filhos, faz pão e peixe multiplicar, faz viúva ser abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário haver um desejo para orar. Você quer orar? Você tem fome e sede de orar? Você está disposto a romper um final de semana numa praia paradisíaca? Quem sabe aquele grande momento que você esperou o ano inteiro para dar todo esse tempo a Deus em oração. Porque, queridos, orar, preste atenção, uma vida de oração, em primeiro lugar, ela deve ser uma escolha sua. Deus não vai obrigar a ninguém a ter uma vida de oração. Somos nós que decidimos orar. Segunda coisa é que orar é uma escolha. Você escolhe entre ficar do mesmo jeito ou orar. Lembre-se que somente os inconformados é que decidem orar. Eu não aceito isso, Deus, eu não me conformo com isso. É quando eu me decido me levantar contra isso. E vou clamar. E vou à pessoa que pode mudar a minha vida. Eu vou à pessoa que pode mudar a situação. Eu me dirijo a alguém que pode transformar fracasso em vitória, escassez em riqueza, doença em saúde e morte em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário perseverar, porque a Bíblia está dizendo que Elias orou com insistência. Você está disposto a pagar o preço de insistir na sua oração e não desistir dela? Uma outra coisa, queridos, que quando você ora, você está invocando o céu para tomar parte na sua causa. E quando o Senhor, aleluia, ele está envolvido em algo, é impossível que Deus perca, é impossível que Deus seja envergonhado. Aleluia, porque a palavra diz no livro de Salmos: por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado me levantarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer agora. Ele pode ir lá do outro lado e mudar a tua história. Ele pode remover alguém da tua parentela, de um quarto, de um hospital, de um leito. O Senhor pode abrir uma porta de emprego agora para a tua vida. Deus pode trazer paz na tua família, vida para o teu casamento. Deus pode abrir aquela porta de emprego que você tanto almeja. Deus pode te dar uma cadeira de faculdade nessa noite. Ele pode fazer muito mais. Aleluia, porque a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Bendito seja o nome do Senhor. A tua oração pode trazer alguém para a casa de Deus, para o Evangelho. A tua oração pode fazer alguém se render aos pés de Jesus. A tua oração, ela acalma e cessa a fúria maligna contra a tua vida e contra a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer orar? Você quer de fato viver coisas novas? Comece por uma vida de oração. Queridos, essa oração insistente faz Deus se movimentar.
Por quantas coisas você decidiu deixar de orar? Por quantas coisas você nem sequer mais excita na sua oração? Aí deixa eu te dar uma dica de ouro. Escreve num papel os motivos das tuas orações. E clama por isso todo dia. E quando Deus fizer, você risca e continua orando pelos outros. Estou te dando uma dica de ouro. Sabe por quê? Porque me ensinaram. Os meus mentores me ensinaram assim. Escreve a visão e começa a orar. Querido, não transfira a oração para ninguém fazer, se você deve ser o maior envolvido na sua própria oração, na sua própria causa. Clame, peça reforço, mas você seja o agente principal de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, um outro exemplo está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 25 e o versículo de número 21, que é a história do nosso querido e amado irmão Isaque e da senhora, sua esposa, a nossa querida irmã Rebeca. Gênesis 25 e 21, a palavra diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra do nosso Deus, queridos, ela nos fala o seguinte, preste atenção, aleluia. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, por Rebeca, porque ela era estéril. Rebeca não poderia gerar filhos. Elias ora para que o céu manifeste chuva. Isaque ora para que o céu movimente-se no corpo da sua esposa, trazendo cura para a esterilidade. O Senhor ouviu, presta atenção, as orações dele. O Senhor ouviu, não foi a oração. Está dizendo no plural, as orações de Isaque. Aleluia! Dele e Rebeca, a sua esposa, a sua mulher, a mulher de Isaque, ficou grávida. Aleluia! Orações. Deus ouviu as orações de Isaque. Você tem orado? Quem sabe é nessa oração dessa noite que Deus te dá a tua vitória. Que Deus muda as circunstâncias da sua vida. Que a sua vida destrava. Que aquilo que você não conseguia gerar na sua vida, o teu sonho, o teu propósito, o teu alvo, a tua meta, hoje, depois das tuas muitas orações, o céu contemple você e te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, queridos, como é maravilhoso desfrutar da presença de Deus. Como é maravilhoso orar e crer que Deus ele pode agir e operar. Não desista da sua oração jamais. Levante-se. Tenha coragem de avançar. Não tenha medo de rasgar o seu coração para aquele que faz nova todas as coisas. Ore. Isaque ora por 20 anos para Rebeca ser mãe. 20 anos. 20 anos Isaque estava aos pés do Senhor dizendo: Deus, eu creio que tu podes fazer. Sabe por quê? Porque Isaque também foi fruto de uma mãe estéril. Isaque foi gerado num útero que humanamente era impossível de gerar algo. E o Senhor quebra a esterilidade de Sara, sua mãe, e ele vem nascer. Isaque era fruto de um útero estéril. Isaque, ele já era um milagre. E ele disse para Deus: eu creio que do mesmo modo que eu fui gerado no ventre da minha mãe, o Senhor pode me gerar um filho também. Louvado seja o nome do Senhor. No ventre de Rebeca, minha esposa. E Deus não gerou um, mas gerou 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jacó e Esaú eram gêmeos. Aleluia! Queridos, quando você ora com fervor a Deus, sem desanimar, eu quero declarar nessa noite como boca profética para a tua vida: Deus vai te surpreender. Porque você não vai receber um, mas 2 milagres. Está o Senhor usando os meus lábios para liberar isso agora para a tua vida. Você recebe essa palavra? Aleluia!
Deus ele vai te surpreender, porque ele se agradou das tuas orações, ele ouviu a tua oração como ouviu a de Isaac e está respondendo, aleluia, com porção dobrada. Se você não desanimar, se você não desacreditar da sua oração, louvado seja o nome do Senhor. Mas tenha coragem de não ouvir as palavras contrárias, aquela vozinha de incredulidade, aquela vozinha que não vai dar certo não, deixa para lá, nada vai acontecer. Fica com Deus, fica com a tua fé no Senhor. Você não precisa de uma multidão para Deus operar na tua vida. Jesus disse, olha, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto ao teu Deus, e o Deus que te vê em secreto, e em secreto ele vai liberar a tua vitória. Você crê nisso? Não desista, não retroceda, não desanime, pelo amor de Deus. Eu quero ainda continuar falando sobre oração. É um grande homem de oração, Daniel. Aleluia, Daniel. Daniel é um homem que ora a Deus, um homem que tem muita intimidade com o Senhor. Daniel, ele tem a capacidade de interpretar sonhos, como José. Ele era uma boca profética em Babilônia, mas Daniel não dava um passo sem orar. Daniel não dava uma palavra por nada. Ele orava a Deus antes, para que Deus falasse depois através da vida dele. E diz a palavra em Daniel 6, nos versos 10 e 11, e eu quero que você acompanhe a leitura. Deixa eu abrir aqui, que eu abri no capítulo errado. Só um minutinho, por favor. Está aqui. Daniel, capítulo 6, versos 10 e 11. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: quando Daniel soube ou tomou conhecimento que o documento estava assinado, ou tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do Senhor seu Deus, como era seu costume. Quando você tem uma vida de oração, notícias contrárias não vão abalar a tua fé. Eu não estou dizendo que Daniel ignorou o que ele ouviu, porque a sua vida estava correndo risco, e risco de morte. Mas ele não retrocede da oração. E eu quero que você pegue isso nessa noite. De quanta coisa você parou de orar porque você foi ameaçado. O diabo se levantou usando alguém contra a tua vida, dizendo para de orar. Ou quem sabe até usou alguém dizendo para que você não orasse mais porque a causa não tinha mais jeito. E na verdade não foi Deus. Deus quer que você persevere. Daniel escuta que um decreto foi assinado, que durante 30 dias ninguém fizesse oração nenhuma, a Deus nenhum e a homem nenhum, a não ser o rei. E Daniel vai para casa e disse: é Deus, agora só tem um caminho para resolver isso, é oração. Não tem outra coisa. O decreto é irrevogável, mas eu sirvo a um Deus que revoga decretos, pelo menos para a minha vida. Deus, nessa noite, aleluia, Ele está revogando o irrevogável na tua vida para te dar grandes vitórias. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que alguém diz, quero ver agora, Deus está se levantando para mudar a tua história. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê? Aleluia! Versículo 11, queridos, a palavra diz: então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel. Olha como eles sabiam onde Daniel estava. E o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Alguém precisa ver que você não desistiu de Deus,
que você não desistiu da palavra, que você não é apenas um mero filósofo de oração, você é alguém que pratica aquilo que você prega. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem coragem de crer naquilo que você está orando? Ah, Senhor, os homens estão aqui porque o inferno se incomoda tanto com a tua vida, com a qualidade de vida que você tem diante de Deus, com a sua fidelidade ao Senhor, que Ele manda os seus espiões checarem se você vai permanecer ou não fiel ao propósito. O diabo, ele é mentiroso, ele é enganador. O diabo não é mais poderoso do que o seu Deus. Deus está disposto a fazer um grande milagre na tua vida, se você não retroceder, se você não der as costas para o Senhor e se curvar diante do problema. Você tem vontade de romper barreiras? Ore, não desista, permaneça fiel em todas as coisas ao Senhor. Aleluia. Vai chegar um momento em que o céu vai se manifestar. Vai chegar um momento em que Deus vai dar um basta. Vai chegar um momento em que sinais de Deus vão acontecer. E eu quero te dizer que esses sinais vão acontecer de repente. É enquanto você ora que o milagre acontece. Enquanto Isaac orava, aleluia, a sua esposa estava sendo beneficiada pela cura de uma esterilidade. Enquanto Elias orava, uma nação sedenta estava recebendo provisão de água, de alimento, de vida. Aleluia! Enquanto Daniel orava, o nome de Deus estava sendo preparado pela vida do servo do Senhor para ser anunciado em Babilônia, por aquela mesma caneta que assinou que não fizesse oração, seria a mesma caneta que iria assinar naquele dia, após Daniel vencer a cova dos leões, que perante o Deus de Daniel, todo homem se prostre, todo joelho confesse que só Ele é Deus. Aleluia! Deus é grande, Deus é maior do que o teu problema. Ele é maior do que qualquer palavra contrária. Ele é maior do que qualquer maldição. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que qualquer injustiça que fizeram contra a tua vida. Ele é o Deus único. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Abba. Ele é a tua fonte. Ele é o teu Criador. Ele é o teu mantenedor. Ele é o companheiro teu de jornada. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua paz. Ele é a tua esperança. Ele é a tua força. Ele é a tua glória. Ele é a tua bandeira de vitória. Ele é quem te faz justiça. Ele é aquele que te indica o caminho que você deve seguir. Ele é aquele que vai adiante de você, endireita caminhos tortuosos. Ele é a tua, aleluia, graça. Ele é o que provê. Ele é o que faz nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que seu coração esteja totalmente disposto a não desistir. Não havia nada de especial nesses homens, a não ser uma fé tremenda em Deus, por meio da oração. Comece a mudar a sua voz. Saia dessa voz de fracasso e de derrota e comece a ir para aquele que resolve. Ore com insistência. Não desista, não desanime. Pastor, está difícil. Continue orando. Pastor, eu estou orando há 6 meses, há 1 ano. Isaac orou por 20 anos para beijar Jacó e Esaú. Deus vai chegar até o seu encontro se você não desistir. Persevere, não duvide, continue crendo, continue adorando, continue magnificando o nome do Senhor, continue indo aos pés dele, continue declarando a sua bondade. Deus pode libertar nessa noite o teu filho, o teu marido, a tua esposa. Deus pode mudar a situação da tua empresa, tirar ela do fracasso e colocar a tua empresa como uma empresa vencedora.
Deus pode colocar uma chave nas tuas mãos nessa noite. Ele pode te dar um casamento. Ele pode te restituir aquilo que te foi roubado. Mas é necessário você orar. Ele pode te renovar com dons de línguas. Pode te batizar com o Espírito Santo. Ele pode te trazer muitas revelações. Ele faz tudo isso por meio da oração. A oração é uma chave que movimenta o céu. Você quer movimentar o céu? Ore. Elias movimenta o céu num grande desafio por meio de oração. No desafio dele contra os profetas de Baal, contra os sacerdotes. A Bíblia diz que a oração de Elias movimentou o céu. Daniel movimenta o céu na cova dos leões. Isaac movimenta o céu pela insistência da sua oração. Movimente o céu com a sua oração. Pare de temer. Olhe para a frente. Olhe para o alvo. Deus não está demorando. É você quem está perdendo tempo de orar pela sua própria vitória. Pastor, mas ninguém me ajuda. Não tem problema. Continue orando. Deus quer que você ore. Deus quer que você acredite. Deus quer que você creia. O Senhor quer fazer coisas tremendas na tua vida. Mas é necessário você não desistir. Porque o meu justo viverá, diz em Hebreus, por sua fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não retroceda. É quando a luta estiver implacável contra você. É porque você está bem perto de alcançar o milagre. Aleluia. Não desanime. Se você tem uma perspectiva alta e o milagre não aconteceu naquele primeiro momento. Aleluia. Elias orou por 7 vezes ao Senhor para o milagre acontecer. Vai chegar a sua vez. Se você tiver fé e não duvidar, você vai dizer àquele monte: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Mas tudo começa com a atitude de uma palavra de fé, num Deus de fé, num Deus que te ama, num Deus que não muda, que não tem variação de sombra alguma de mudança. Ele permanece o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele é maior do que as suas necessidades. Ele é maior do que as suas agonias. Hoje Ele tem paz para você. Hoje Ele tem descanso, tem refrigério. Ele tem novidade de vida. Ele pode fazer muito mais. Eu quero ainda declarar nessa noite que Deus Ele vai te surpreender com notícias de vitória. Orações tuas antigas que você tem perseverado em orar. Hoje o céu vai se manifestar. E amanhã o telefone vai tocar. O teu ouvido vai tomar conhecimento de que o teu Deus é fiel. De que Ele chegou primeiro para abençoar e mudar a tua história. Se você não desanimar, continuar crendo, o milagre vai acontecer. Jesus orou. Como eu disse no início da transmissão, Ele é Deus. Para que Ele precisava orar? Jesus vence tudo por oração. A oração vai fazer muito mais do que você pediu, pensou ou imaginou. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te impregnar da presença gloriosa dEle e da sua santa vontade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Anima-te, tem bom ânimo. Levanta tu que dormes, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não negou o seu único filho, será que Ele vai nos negar qualquer coisa? Aleluia! Grande é Deus. Ele vai fazer. Ele está fazendo. E Ele vai continuar a fazer. Porque Ele não muda. Ele é o Deus que supre. Ele vai operar. Quem sabe com você até dormindo. Quem sabe o mal deixa o teu corpo nessa noite, enquanto você estiver dormindo. Eu só quero te dizer que Deus vai te surpreender com muito mais do que você pediu, pensou ou imaginou. Vamos orar.
Pai de amor, Pai de bondade, Pai de justiça. Tu és maravilhoso, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom descansar no Teu poder e dizer às nações que Tu vives, que Tu reinas para sempre. Obrigado pela Sua fidelidade. Eu vejo grandes milagres acontecendo nessa noite na vida do Teu povo. Resposta de orações antigas, ó Deus, sendo respondidas da Tua parte, Pai. Eu vejo alegria brotando no coração do Teu povo. Eu vejo novidade de vida. Eu vejo o mal deixando, o cirandar de Satanás caindo por terra e o Teu povo vivendo um tempo novo, Senhor. Nós Te amamos, nós Te magnificamos, nós Te rendemos graças, ó Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Afasta de nós, Senhor, tudo que tenta nos afastar de Ti e nos envolve com o Teu poder, porque vamos celebrar a vitória do Senhor na nossa vida, como foi na vida de Elias, como foi na vida de Daniel, como foi na vida de Isaac e na vida de muitos outros servos e servas Tuas, Senhor. Tu estás fazendo nessa noite. Nós oramos agradecido a Ti por toda a bondade, pela noite de descanso e paz. Te oramos agradecido pelo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. E que a graça, que a misericórdia, o poder, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor repouse sobre todos nós, igreja vencedora e povo de oração do Senhor. Você pode dizer um amém, que Deus te abençoe e até a próxima transmissão nossa